eu queria também trazer um ponto aqui, que esse eu tô bem curioso, assim, pra entender a visão de vocês, que assim, beleza, a gente vai adotar uma mudança ali, enfim, vai usar uma nova tecnologia, uma nova abordagem, talvez. A questão é, como que a gente faz pra acompanhar isso ao longo do tempo? Qual é a melhor forma de acompanhar essa execução para que ela aconteça da melhor forma possível? Porque a gente pode ter problemas no meio do caminho ali, né? Então, como é que a gente consegue acompanhar isso para garantir que a gente realmente chegue no resultado que a gente estava esperando chegar? Começa pela última parte da tua pergunta. Qual é o resultado que a gente está querendo chegar? E aí a gente tem uma boa noção de qual é este resultado. Você ter um critério de sucesso muito nítido de até para poder dizer o seguinte: estou atingindo os objetivos que eu tinha ou não. Porque muitas das mudanças, e principalmente quando a gente pensa em mudanças de tecnologia que não tem esse cunho de negócio, que elas são a mudança de tecnologia por um preciosismo, ou então por uma escolha pessoal, ou por uma crença. É muito difícil de você entender assim, isso está dando resultado, não está dando resultado, talvez está causando mais prejuízo do que você pretendia inicialmente. Então, volto naquele meu ponto, que para mim é super importante. Você ter um momento ali do ano onde você revisita como é que a gente está. A gente avançou, a gente não avançou, como é que estão os nossos gaps. E a gente começar a olhar essas iniciativas estratégicas, olha, esse plano que eu tinha para mudar essa alavanca aqui de tecnologia, uma implementação de uma ferramenta, uma mudança tecnológica, uma mudança de arquitetura. Como é que está essa implementação? Ela está avançando? Ela não está avançando? Ela está caminhando de acordo com os objetivos que eu tinha definido inicialmente? E se eu tenho momentos ali para até tomar uma decisão de tem caminho de volta? Tem um caminho de interromper uma determinada implantação? Se isso não está pensado, é mais trabalhoso, porque imagina, você tem um projeto de mudança tecnológica onde você não tem objetivos nítidos e você não tem pontos de decisão de para ou continua, você não tem pontos de rollback, você acaba ficando refém da tua decisão. Uhum. Então, a decisão ruim te deixa refém para o resto da vida. E se você não tem aquele período de revisitar a tua estratégia, que deveria ser periódico, o que acontece é que você vai ficar anos sofrendo com aquilo, se questionando, poxa, por que a gente produz tão pouco? Por que o time não tem a velocidade que deveria ter? Por que a gente tem atritos com o time de negócio? E aí, porque você não se reservou o tempo de fazer esse planejamento estratégico de tecnologia, fazer um bom tracking das suas iniciativas, tomar as decisões de reverter decisões. As decisões não são para sempre. Acho que uma coisa que a gente discute bastante é não ter dogma. Assim, é muito ruim você ter dogma. Falar, não, isso daqui para sempre vai ser assim. Por quê? A gente tem que revisitar. E tem que questionar, olha, isso daqui valia no contexto X. O contexto mudou, então vamos revisitar para ver se tem alguma coisa que está me impedindo ou está me travando meu crescimento, minha evolução. Sena, a gente fala muito também sobre formatos de planejar e de executar esse tipo de mudança, né? Então a gente começa pequenininho, vai migrando à medida em que a gente vai ganhando confiança, ou às vezes a gente precisa fazer uma prova de conceito e fazer uma virada mais direta, dependendo do contexto, do impacto da mudança, enfim. Quais são os grandes desenhos, digamos assim, que você imagina, que você enxerga, né, de formas de executar, e como que você escolheria entre eles? Eu vou jogar de novo, depende, né? Depende do tipo de solução, depende dos requisitos, porque você imagina, se é uma solução muito core do negócio, e você tem requisitos, às vezes regulatórios, às vezes da tua auditoria, que você vai precisar ter um processo de mudança, um processo de migração, um processo de adaptação de tecnologia muito mais rigoroso. Em outros cenários, você pode ter uma solução onde você possa desenvolver soluções paralelas. E aí você pode ter
uma convivência de soluções e você fazendo o sunset programado de uma solução enquanto você está lançando uma nova. Então, de novo, depende assim, não tem fórmula mágica. Eu acho que depende de você entender o problema que você está lidando. Então, se você está falando de uma migração de um RP, é uma coisa. Você está falando de uma implantação de uma plataforma nova, onde ok eu ter para determinado dos clientes, eu ter uma plataforma A, para outros clientes uma plataforma B, e eu faço uma migração programada, então você ter essa noção de tamanho de risco, tamanho de impacto, te ajuda a fazer o planejamento. E aí depende muito de caso a caso de que tipo de transformação a gente está falando. Uma modificação mais tática ali, se a gente for falar de stack, de linguagem, também vai depender muito de... Estou com uma situação de obsolescência que está colocando em risco, estou com uma situação de fragilidade de segurança que eu tenho que agir rapidamente, isso vai impactar o teu planejamento. E aí depende muito também da amplitude de implementação daquela tecnologia. Então, eu acho que tem vários fatores para considerar, mas tudo parte do teu bom entendimento do teu cenário, teus objetivos e do teu cenário de tecnologia para você montar um bom plano, né? E tem um ponto que eu acho que é importante mencionar, é que quando a mudança é relativamente grande, aqui eu não vou colocar um tamanho certo, porque isso pode variar de caso a caso, tá? Mas quando ela é relativamente grande, é importante a gente ter, de alguma forma, entregas intermediárias para a gente avaliar o resultado. Pô, tá dentro do que a gente esperava, não estava? Talvez a gente está atendendo a regulação como deveria, não tá? A gente vai ter que mudar alguma coisa. A regulação mudou também, a gente vai ter que se adaptar. Então, ter esses marcos intermediários é muito importante para a gente conseguir se adaptar e não achar que, eu planejei e pronto. É como se já tivesse entregue, é só executar isso aqui. Não, na maioria das vezes vai dar problema ali na execução e as coisas mudam com o tempo. A gente está falando de mudança aqui o tempo todo, então a gente tem que se adaptar a isso, tendo essas entregas, esses marcos ali intermediários pra gente saber como que a coisa está evoluindo. Então, acho que isso é um ponto importante aqui pra ter em mente, né? Então, em vez de pensar naquela migração que vai levar 2 anos, beleza, vou planejar os 2 anos, lá no final do 2º ano, eu vou ver se a coisa funcionou. Tipo, não, peraí. Alguma coisa vai dar problema, tenho certeza disso. A gente já viu vários projetos aí que você vê se alongando por anos e aí depois o projeto é cancelado. Eu já vi alguns desses projetos acontecendo, então isso é muito frustrante para o time, é muito frustrante para os investidores daquela empresa, onde você vê assim, um investimento sendo descartado, né? Então, o que é interessante é você pensar nessa estratégia de rollout e você pensar o seguinte: quais são os objetivos que eu quero atingir? Eu consigo fatiar isso em pequenas entregas ou menores entregas e ir comprovando o sucesso, e eu consigo atrelar essas entregas com uma decisão de pare e siga. Porque se eu tiver essa possibilidade do seguinte, olha, se eu for até aqui e se eu parar, não vai ter nenhuma grande consequência para o negócio. Se eu for até aqui, vai ter um pouquinho mais de consequência. Então, vou ter momentos de decisão que é o seguinte, olha, eu posso estancar um possível investimento de longuíssimo prazo ali e deixar uma decisão de cancelamento de um projeto só para o final, se eu tivesse esses marcos de, olha, onde são momentos responsáveis de tomar uma decisão de paralisação.